recebi da família dele uma ordem. Conforme morreu o pai dele com doença no estômago, que ele também tem que morrer com doença no estômago. Que ele também tem que morrer com doença no estômago. Muitas pessoas carregam em suas vidas problemas que parecem não ter explicação. Enfrentam os mesmos desafios que os seus pais e avós, como vícios, doenças, fracassos amorosos, dificuldades financeiras, brigas constantes, visões de vultos, entre tantos outros tormentos. Mas será que esses problemas são meras coincidências? Ou será que existe uma maldição passando de geração em geração? Nesta sexta-feira, 21 de março, na sessão espiritual do Descarrego, os participantes tiveram a oportunidade de quebrar esta corrente e conquistar a libertação. Não adianta estar aqui, você não crê no poder de Deus, não crê no sacrifício de Jesus, não crê naquilo que ele fez na Bíblia. Não adianta, porque tem pessoas que esperam do pastor, do homem de Deus, do bispo. Não é o bispo que muda a tua vida, quem muda a sua vida é Deus, é Jesus. Então a fé tem que estar nele, porque foi ele que se fez maldição em seu favor. Então se ele fez maldição em seu favor, como carregar o que já está pago? Com a rosa consagrada e pela fé, os presentes determinaram o fim da maldição em suas vidas e família. Porque chegou a hora de ver a tua glória e o teu poder. Tem pessoas aqui que não aguentam mais a dor no corpo. Tem pessoas que não dormem há anos, há décadas, derivado ao terror noturno, derivado à insônia, ao espírito da insônia, ao marido da noite, mulher da noite. Tem pessoas que não dormem por causa dos problemas no cotidiano. Ela não sabe como vencer. Ajuda ela a ver o teu poder no dia de hoje, porque eu tenho certeza que essa rosa consagrada no corpo dela vai consumir, vai destruir, vai quebrar as obras do mal. Há uma promessa de Deus para aqueles que creem. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Assim como muitos já testemunharam esta transformação, você também pode vencer. Eu vim de casa para esse propósito. A coluna estava me doendo, depois da oração a coluna parou de doer. Agora, o que não podia fazer por causa desse problema? Conseguia baixar? Não. Faz então, já tentou? Ei, toca então no chão para ver mesmo. Toca no chão. Olha, ei, até tá melhor que eu. Há muitos anos o senhor não conseguia fazer isso. Como? É um milagre. Se é milagre. Como fazer isso? Doer também a costela. Costela. E agora? Agora passou, graças. Então esse propósito funciona. Sim, funciona. Quem fez isso? Senhor Jesus. Participe da sessão do Descarrego todas as sextas-feiras às 11h50 na Catedral do Maculucio. Não tem poder, não tem poder na minha vida, Satanás não tem poder, não tem poder, não tem poder na minha vida, Satanás não tem poder. Vitória! 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 Aiué! Olá a todos, que Deus ilumine, que Deus abençoe a sua vida. Para nós é um prazer entrar aí na sua casa agora e abençoar a sua família. Lembrando que daqui a pouco nós estaremos realizando uma oração por todos. Caso você esteja doente, prepara aí um copo com água, uma garrafa com água, chame toda a família. Aliás, já chama todo mundo agora para participar desta meditação. Queria também que você, amigo, amiga, compartilhasse a meditação de hoje com as pessoas que você conhece. Copie o link aqui da nossa página do Facebook, Igreja do Reino de Deus, Angola, para que essa palavra chegue àquela pessoa sofrida, aquela pessoa que se encontra doente, que se encontra com problemas espirituais, desanimada, cansada, aflita, mas que a palavra de Deus possa chegar
a essa pessoa e libertá-la, porque a palavra liberta, a verdade liberta. E o que nós estaremos passando para você nessa meditação é a verdade, é a palavra. E comigo hoje está aqui o pastor Américo, para juntos, então, compartilharmos essa mensagem que nós queremos passar para você. Pastor Américo, boa noite. Boa noite, seu bispo, e boa noite a todos que agora acompanham o programa. Existem muitas pessoas desanimadas, cansadas, aflitas, pessoas que não creem mais na mudança, mas a mudança já existe há 2025 anos atrás. A partir do momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por cada um de nós, você já recebeu o milagre, a transformação, a cura. E não só, você recebeu também a salvação da alma. Porém, você precisa crer nisso e buscá-lo, se entregar, colocar a sua vida 100% no altar de Deus. Muitos não recebem de Deus aquilo que é prometido porque recusam-se em obedecer a palavra, recusam-se em colocar a sua fé em ação, em prática, na palavra de Deus. Quando isso acontece, a pessoa continua sendo escrava do mal, a pessoa continua a sofrer, continua doente, continua triste, vazia, e Deus não pode fazer absolutamente nada. Para você que se encontra triste, vazio, talvez pensando em tirar a própria vida, hoje nós temos uma palavra, uma mensagem para você. Nós queremos compartilhar essa mensagem para você que tem a vida cinzenta, que tem a vida assim, a vida negra, aquela vida triste, aquela vida cansada, aquela vida sem vida. Já viu aquela pessoa que vive, mas na verdade é como se fosse um cadáver ambulante? Alguém que vive sem vida. Anda, mas está morta. Talvez seja o seu caso. Nós temos uma palavra, uma mensagem para você. Por isso eu queria que você chamasse todo mundo para que você não ouça sozinha essa mensagem, porque é muito e é muito forte. Essa palavra mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. E eu creio que essa palavra vai lhe ajudar também. Vai mudar a sua história se você abraçá-la e dizer, olha, isso aqui é para mim. Agora eu quero abraçar essa fé e ver o que Deus ele pode fazer na minha vida. Pastor Américo, muita gente, muitas pessoas que assistem agora, às vezes até se perguntam, será que os testemunhos que eu estou a ver aqui na TV, que a Igreja do Reino de Deus coloca, será que esses testemunhos é verdade? E será que se eu for lá, vai acontecer também na minha vida? Ou é apenas uma falácia? Ou é apenas um teatro? Não, não é teatro. Não é falácia. Essas pessoas que normalmente dão testemunhos, elas creram. Elas creram no poder de Deus. Elas creram na palavra, né? Está aqui. Elas creram na palavra de Deus. E quando se crê na palavra de Deus, não tem como a pessoa não ter o resultado que se espera. Ela só precisa crer. Ela só precisa se lançar nessa palavra que nós temos passado diariamente aqui nas meditações. Eu penso, bispo, que esse programa Meditações nada mais é do que um meio para que haja o despertar desta fé. Porque a Bíblia é clara. Estes sinais seguirão aos que crerem. Quando a pessoa crê na palavra, ela passa a crer no poder de Deus. A crença abre a porta para Deus trabalhar na vida de quem sofre. Porque Deus não é mágico. Deus faz milagre. E milagre só acontece com a minha participação. Então, o primeiro passo é da pessoa. Quando eu tomo atitude e vou em direção a Deus, é impossível o milagre não acontecer. E a prova disso são os testemunhos que nós partilhamos em todos os programas.
E por que, pastor Américo, por que muitas pessoas vivem tristes, vivem desanimadas, mesmo assistindo os milagres, os testemunhos, e não tomam atitude de vir até a casa de Deus, até o altar? Mas por quê? Porque muitas pessoas vivem amarradas. Por que elas vivem amarradas? Porque muitas das vezes essas pessoas, elas ficam presas no passado, no que deu certo ou no que deu errado. Elas ficam presas nos desprezos que tiveram, no abandono que tiveram, nas humilhações que passaram, na vergonha que passaram, né? É alguém que, por exemplo, o testemunho de ontem, a senhora dizia que quando ela tinha 4 anos de idade, a família, a própria mãe, abandonou. Aliás, a mãe, logo que ela veio ao mundo, a mãe já queria jogar lá no lixo. E ela cresceu triste, ela cresceu angustiada, vazia. Acredito até com mágoa dos pais, com mágoa da mãe. Mas se a pessoa ela quer ir para frente, ela tem que deixar o passado para trás. Você não pode querer ir para frente e ficar amarrada no passado, ficar amarrada naquilo que não deu certo. Não importa se você foi ou não abandonado pelos pais, se as coisas não deram certo do jeito que você gostaria que desse. O que acontece é que hoje nós queremos colocar nas suas mãos as ferramentas que vão mudar a sua vida. O Deus capaz de transformar a sua vida. O Deus que promete revolucionar a sua vida. Se você pegar essas ferramentas e se colocar à disposição de Deus e deixar o passado para trás, pode ter certeza, senhor, senhora, que a sua vida vai mudar. A sua vida não será mais a mesma. Por isso, inclusive, o nosso tema de hoje é esse daqui. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu preciso, atenção Angola, atenção amigo, amiga, você que nos assiste, eu preciso, você precisa, nós precisamos nos esquecer das coisas que atrás ficam. As pessoas que não se esquecem das coisas que ficaram para trás, que vivem carregando o passado dentro de si o tempo todo, principalmente as coisas que deram errado, as coisas ruins, essas pessoas não se dão bem. Essas pessoas continuam sofrendo, essas pessoas continuam gemendo, essas pessoas, infelizmente, a vida não vai para frente. Porque o passado, principalmente o passado ruim, é um passado que nos amarra, pastor Américo. Quando a pessoa ela fica presa em algo que não deu certo, espiritualmente falando, você se amarra. A gente não vê cordas, mas você fica amarrado. O teu espírito fica amarrado. A sua vida fica amarrada. Muitas pessoas têm a vida sentimental amarrada, a vida financeira amarrada, a família amarrada. O espírito da pessoa está amarrado porque ela vive do passado. E a palavra de Deus aqui diz: uma coisa faço. Olha o que você tem que fazer. Isso é algo que você precisa fazer a partir de agora. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Aonde eu encontro isso? Isso está em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Caso você queira constatar, você pode abrir a sua Bíblia, aonde diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Ou seja, a minha vida ainda não está do jeito que eu queria que estivesse,
a minha vida ainda não se transformou do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, não está do jeito que eu... Não está 100%. Essa é a visão. Paulo falando aqui. Paulo falando. Mas olha só o que ele pensa, o que ele fala. Irmãos, ele se dirige aos irmãos, como eu me dirijo ao senhor, à senhora. Você é amigo católico, evangélico, espírita, você tem a sua denominação. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, olha só o que ele faz. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A visão de Paulo era para frente, era adiante. Ele não ficava olhando para trás. Quando você fica a olhar para trás, você para. A sua vida para. O seu trabalho para, tudo para. Porque ninguém consegue caminhar olhando para trás. Ninguém. Todas as pessoas que tentaram fazer isso caíram, fizeram acidentes, porque você tem que olhar e olhar para frente. Isso significa que ainda que a sua vida não está do jeito que você gostaria que estivesse, se você ficar fixado adiante, olhando para frente, é uma questão de tempo. O Deus de Israel, o Todo-Poderoso, você que olha para frente, não é só olhar para frente, fisicamente falando, não. É o que está aqui. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, olhando para frente, mas focado em quem? Focado em Jesus. Olhar para Jesus. Olhar para aquele que tem o poder de transformar a sua vida, que nem Pedro. Pedro estava no barco, viu Jesus e gritou, é um fantasma. Jesus disse, não, sou eu. E ele disse, olha, se és tu, Senhor, manda-me que eu vá ter consigo, andando também sobre as águas. E Jesus disse, Pedro, vem. E Pedro desceu do barco e foi andando sobre as águas, tal e qual ao Senhor Jesus. Não afundou enquanto ele ficou focado olhando para Jesus. Enquanto ele se focou em Jesus, ele andou sobre as águas. Aí veio as ondas, veio o vento, mexeram a estrutura de Pedro e ele deixou de olhar para Jesus e ficou olhando para as águas. Ficou olhando para as ondas, para o vento, para o problema. O que aconteceu? O que aconteceu? Pedro afundou. Toda vez que eu deixo de olhar para frente e olho para os problemas, olho para as ondas, olho para trás, eu afundo. Mas enquanto eu estiver a olhar para Jesus, para aquele que tem o poder de mudar a minha vida, eu vou continuar caminhando e caminhando para frente, rumo à salvação da minha alma. Não olha para o homem, porque, pastor Américo, as pessoas olham muito para o homem, ou olham para os problemas, ou olham para as situações. Há quem fica olhando para a política, há quem fica olhando para o país que não avança, há quem fica olhando para o que está acontecendo ao seu redor, de ruim, em vez de olhar para Jesus. Enquanto você fica olhando para os problemas, você vai ficar parado. E muita gente, infelizmente, tem a vida parada por causa disso. Quando nós ficamos focados naquilo que os nossos olhos nos apresentam, os nossos olhos só vão nos mostrar dificuldades. Quando o bispo lia esse versículo em Filipenses, Paulo, na verdade, estava a passar o seu testemunho para os filipenses.
Porque se ele olhasse para o passado dele, ele não teria condição de estar ali onde ele estava. Então ele queria dizer o seguinte: eu não estou mais preso a um passado negro que me compromete, porque senão seria um peso. Se ele olhasse para aquilo que ele foi, ele não seria Paulo. Então, o passado é sempre um peso que impede a pessoa de prosseguir para frente. E nós temos que nos despir deste passado. Quando o Senhor Jesus, bispo, perdoou, por exemplo, aquela mulher, Jesus disse para aquela mulher prostituta: vai e não peques mais. Em outras palavras, não olhe mais para trás. Não tenha mais a visão daquilo que você era. Ela entrou na comunidade, na aldeia, as pessoas continuavam a olhar ela como prostituta, mas ela não se importou mais com aquele rótulo que as pessoas davam a ela, porque o interior dela já havia recebido a transformação do Senhor Jesus. E nós não podemos nos envergonhar do nosso passado, se hoje o nosso presente já é diferente. E quando nós olhamos para o passado, pastor Américo, acontece o que nós temos assistido aí, a depressão. As pessoas que hoje são depressivas, tristes, vazias, angustiadas, são pessoas que ficam olhando para o passado, ficam olhando para o problema. Porque não tem como você não ficar depressivo se você fica focado nos problemas. Não tem como. Não tem como. E se você está assim, o conselho que eu lhe dou é você deixar de olhar para os problemas e olhar para Jesus. Olha para Jesus. Preste atenção, meu amigo e minha amiga. Eu vou colocar o testemunho do Helder, porque o Helder é uma prova viva de quem olhou para Jesus. Ao olhar para Jesus, ele foi liberto da depressão. Hoje é feliz, é alegre, porque ele recebeu a presença de Deus. É batizado com o Espírito Santo. A vida do Helder se transformou de dentro para fora, porque ele deixou de olhar para os problemas, para a depressão, para aquela vida cinzenta, e ele olhou para aquele que tinha a verdadeira vida, a vida colorida, a vida alegre, a vida feliz. Vamos assistir o testemunho dele e voltamos já. Devido à depressão, eu tentei o suicídio. Eu, ainda muito jovem, adolescente, perdi a minha mãe. E eu tinha ela como o meu tudo, porque muito cedo o meu pai emigrou para o estrangeiro e a minha mãe foi pai e mãe. E após a morte dela, aí veio o fundo do poço na minha vida. Porque eu tinha ela como o meu pilar, tinha ela como o meu pai, a minha mãe, era uma mãe presente. E por causa do falecimento dela, eu entrei em depressão. Depois da morte dela, eu fui viver na casa de alguns familiares e fiquei um jovem desnorteado. Era um vazio tão profundo que eu não entendia aquele vazio. Eu comecei a beber naquele dia, eu comecei a beber desde manhã, que eu não estava conseguindo ficar embriagado, nem estava conseguindo ficar feliz. E eu me lembro que quando apareceu em mim uma voz que me disse: sai deste lugar, agora vai para casa. Eu fui para casa. Assim que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu me lembrei do programa da igreja na rádio. Eu coloquei o programa, peguei o meu telefone, liguei a rádio, coloquei o programa e lá tinha um homem de Deus a falar e parecia que ele falava da minha vida. E dia seguinte, eu decidi voltar para a igreja.
cheguei à igreja, no Maculuço, entrei, sentei no banco e veio em mim, primeira coisa, eu senti uma paz naquele lugar, porque foi a minha primeira vez a colocar o pé naquele lugar. Eu decidi largar os meus amigos, decidi largar tudo que é errado, tudo que é errado, tudo. E me lancei de corpo e alma. Eu já não queria mais nada, nenhum contato com as coisas deste mundo. E eu me lembro que quando eu entrei naquele lugar, no batistério, eu senti que saiu um contentor de lixo dentro do meu corpo. Quando eu subi daquele batistério, eu saí outra pessoa, saí renovado. Aí as coisas ficam andando. E depois do batismo, eu sentia que ainda faltava algo. Então eu fui dobrando meus joelhos, pedindo o Espírito Santo. Mas dentro de mim ainda havia algo que eu tinha que tirar. Era uma mágoa, um ódio tremendo que eu tinha pela mãe da minha filha. E uma quarta-feira, o homem de Deus no altar pregava sobre o ódio. E ele disse: às vezes você está aqui, não recebe o Espírito Santo porque tens ódio, mágoa ou ressentimento de alguém. E quando ele disse aquelas palavras, aquilo tocou-me profundo. Parecia que espetaram algo no meu coração. Eu logo lembrei, é a fulana. E naquela mesma noite eu decidi ir para a casa dela. Fui para lá, pedi perdão de tudo, dos momentos que nós tivemos de briga, tudo que eu lhe causei no passado. E graças a Deus, quando eu saí daquele lugar, da casa dela, fui para casa. Eu no andamento eu senti uma paz dentro de mim. Senti, parece que tirei um caminhão de lixo, um contentor de lixo. De manhã cedinho, acordei de manhã cedinho. Fui busquei. Levantei, tomei banho. Quando eu saí, eu disse: não, deixa eu espreitar para ver como é que está a rua. Eu de pé no meu portão, eu senti uma presença dentro de mim. Me lembro como se fosse hoje. Foi numa quinta-feira de 2018. Senti uma paz enorme dentro de mim. Eu disse: eu recebi o Espírito Santo. Desde aquele dia, a minha vida mudou. Hoje, a minha vida tem cores. Hoje, eu sou um homem transformado. Hoje eu não preciso da presença da minha mãe. Não sinto falta da minha mãe, não sinto falta do meu pai, não sinto falta de ninguém. A falta que eu sinto é de Deus. E graças a Deus Ele veio suprir este vazio que eu senti. Ele veio... Eu tenho Deus como meu pai, tenho Deus como a minha mãe, tenho Deus como meu familiar. Graças a Deus, hoje eu recebi o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo e hoje eu faço a obra de Deus. Eu sou obreiro há 7 anos e graças a Deus eu sou vitória. E você que está aí atrás, às vezes também estás a passar por este momento. Eu te convido a vir fazer um desafio. Vem fazer um desafio, procura uma igreja do Reino de Deus e verás o quanto o Espírito Santo pode suprir o vazio da nossa alma. Hoje o Elder é uma outra pessoa. Houve essa transformação de dentro para fora. E é isso que Deus ele quer e vai fazer na sua vida. Inclusive, esse domingo nós temos o domingo da vida a cores. Para todas as pessoas que se sentem angustiadas, tristes, vazias, que estão presas a um passado que não deu certo. Nesse domingo, em todas as igrejas do Reino de Deus, será o domingo da vida a cores. Você é o nosso convidado especial, está conosco em uma igreja mais próxima de você.
Aqui na nossa sede, no bairro do Maculuço, na rua Nicolau Gomes Pensa, bem em frente ao Hospital Militar, você terá a oportunidade de participar às 7 da manhã ou às 9h30. Em um desses cultos, nós vamos fazer a oração, o clamor da vida a cores, o clamor que nos liberta da depressão, que nos liberta da angústia. E você é o nosso convidado. Vamos a essa chamada que fala sobre esse domingo da vida a cores, porque você vai estar conosco e nós temos a certeza que Deus ele vai se manifestar. Infelizmente, casos como estes se repetem diariamente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a cada 40 segundos alguém põe fim à própria vida. Neste momento, multidões e multidões de pessoas estão aprisionadas dentro de si pelas grades da depressão. Pessoas cuja vida se resume em uma vida sem cor e que pouco a pouco só vê sentido em uma única solução: tirar a própria vida. Se te sentes assim, dê a si mesmo a oportunidade de enxergar a vida de outra forma. Não fique de fora, venha com seu cônjuge, com seus filhos e toda a sua família receber essa bênção tão valiosa na sede nacional Catedral do Maculuço, Rua Nicolau Gomes Pensa, número 159, em frente ao Hospital Militar. E no Alvalade, Avenida Comandante Jica, ao lado do Hotel Alvalade, ou em uma igreja do Reino de Deus mais próxima de si. E nós estamos dispostos a lhe ajudar, caso você queira a nossa ajuda. Vamos imaginar, ou vamos pensar, não sei, talvez você esteja a passar por isso. Você está angustiado, você está depressivo, você está no fundo do poço e você quer a nossa ajuda. Eu coloco agora esses números aí à sua disposição para você ligar agora. Você pode fazer isso agora. 925-335-322. Repito, 925-335-322. Temos também o 955-026-321 ou ainda o 949-003-825. É a nossa central de atendimento pastoral 24 horas por dia. A nossa central de atendimento não para, nós temos vários turnos, pessoas habilitadas a ajudar quem sofre. Se você ligar, nós vamos lhe atender, tá bom? Enquanto o domingo não chega, nós temos o sábado. Mas antes de falar de sábado, preste atenção. Daqui a pouco, nós vamos falar também com o pastor Ferreira, que se encontra na província da Lunda Norte, que vai trazer para nós alguma radiografia ali da província relacionado com a obra de Deus. Eu quero que você fique atento, fique ligado, fique aí assentado, porque você vai ouvir você vai perceber como está indo a obra de Deus nessa província maravilhosa. Mas, antes de nós irmos até a Lunda Norte, pastor Américo, sábado, o que acontece sábado na Igreja do Reino de Deus e em particular aqui no Maculuço? Bispo, todos os sábados na Igreja do Reino de Deus acontece o jejum das causas impossíveis. Por que esta reunião existe na igreja? Esta reunião existe para combater as castas. As castas é uma espécie de demônios que não saem apenas com oração. Ou seja, as castas resistem à oração. Então o Senhor Jesus deu as ferramentas de como vencer as castas, o jejum e a oração. E este sábado, dia 22, nós vamos fazer o jejum da justiça. Senhor, julga a minha causa. Julga a minha causa, porque Jeremias, bispo, estava a passar uma injustiça muito grande. E ele disse assim no livro de Lamentações,
capítulo 3, versículo 59, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. É nesse espírito que nós vamos, este sábado, clamar a Deus. Traga escrito numa folha de papel todas as injustiças e nós vamos apresentar a Deus em jejum. Este sábado, às 6 horas da manhã, principalmente, e teremos também 12 horas, isto é, ao meio-dia. E também estamos a nos preparar para o dia 18 de abril. Dia 18, bispo, é o feriado mais importante do ano 2025. Do mundo. Por quê, bispo? Foi o dia que o Senhor Jesus se entregou como sacrifício pela humanidade. É o feriado mais importante. Rejeitar um convite de participar neste evento na Arena dia 18 é dizer assim: o sacrifício do Senhor Jesus não foi para mim, por isso eu recuso. Então é cometer um pior erro da sua vida não fazer parte deste grande chamado, o evento que mudará a história das famílias aqui em Angola. Tem como, produção, colocarmos a chamada ou a matéria que faz menção o dia 18 de abril ali no nosso terreno do Talatona? Porque vai ser muito e muito forte. Luanda inteira vai se concentrar em um só lugar para clamar com as famílias ao pé da cruz. O terreno da Irda, no Talatona, é muito mais do que um espaço físico. É o marco histórico de um povo que muito chorou. Neste lugar, lágrimas foram derramadas, clamores foram feitos e várias batalhas, tanto espirituais como físicas, foram travadas. Muitas vidas que hoje estão transformadas, famílias hoje que vivem restauradas e estruturadas. É tudo colheita do que um dia se semeou neste lugar. Este espaço para o povo da Irda tornou-se um símbolo de superação, um símbolo de vitória, onde milhares de homens e mulheres clamavam por resposta e os mesmos foram testemunhas do agir do poder de Deus. Para a Igreja do Reino de Deus, em Angola, a Arena do Talatona representa um capítulo decisivo da sua trajetória. Um local onde conflitos foram encerrados e a paz conquistada. Mas a sua importância vai além do passado. Ela segue sendo um solo de milagres e transformação. Olha, eu me sinto tão feliz, me sinto bem, porque depois de mais de 4 anos, preservamos o nosso patrimônio, que hoje a Igreja do Reino de Deus só reavivou. Não perca este dia especial, sexta-feira, 18 de abril, às 10 horas, terreno da Irda, no Talatona. Vamos agora à província da Lunda Norte. Vamos assistir essa pequena matéria e na sequência voltaremos para então falar com o pastor Ferreira. Província da Lunda Norte, uma das 21 províncias de Angola. O seu clima é úmido. A região possui alguns recursos florestais localizados em alguns municípios. É a província com mais diamantíferas. Os rituais de passagem à circuncisão, o casamento, as crenças animistas, os provérbios, as danças, os contos caracterizam o patrimônio intangível destes povos, enquanto que a olaria, a escultura e a cestaria constituem uma verdadeira arte instrumental. Na província pode-se encontrar a estação arqueológica de Balabala e outros. Entre 1995 a 1996, a igreja chega à localidade de Cafunfo. Em 2000, foi aberta a Igreja do Dundo, que atualmente é a sede da igreja na província. Desde a sua chegada na província, a igreja tem realizado ações sociais em hospitais, presídios, a pessoas e comunidades carentes, atividades de sensibilização e não só. A província foi uma das mais afetadas quando os dissidentes criaram conflito dentro da igreja.
A situação não foi fácil para os fiéis, mas não desfaleceram na fé. Participavam dos cultos em lugares livres, mas a igreja não perdeu o seu foco de ganhar alma. Depois da reabertura da IRDA, o pastor Ferreira Carlos Luiz, responsável da igreja na Lunda Norte, vai pormenorizar sobre o trabalho da igreja. Muito bem, graças a Deus já temos aqui em linha o pastor Ferreira. Pastor Ferreira, boa noite. Qual é a radiografia aí da nossa província da Lunda Norte? Muito boa noite, Bispo Alberto, boa noite, Pastor Américo. Boa noite a todos que acompanham esse programa Meditação, que é tão abençoado. Bispo, graças a Deus aqui, a igreja vai crescendo dia após dia, mas antes de chegarmos até esse ponto, temos que voltar no ponto em que nós encontramos a igreja. Chegamos numa fase muito difícil, porque começamos o trabalho, não é? Não foi fácil. Começamos na casa do próprio pastor, não é? Onde cultuávamos, depois veio denúncias que não dá, porque aqui é uma centralidade, não tinha como nós podermos cultuar. Então, ficamos debaixo dos prédios. Praticamente estava difícil aqui. O povo vinha cultuar, mas as pessoas falavam, estão a fazer muito barulho, não dá. Fomos para o lugar usado fora da centralidade, conforme mostra as imagens. E nesse lugar, começamos a orar ali, começamos a pedir ali. Deus é tão bom que, passando esse tempo todo, tivemos um membro aqui que já faleceu, o senhor Cabinda, que dispensou a sua própria casa e lá começamos a cultuar. Continuamos a trabalhar através das visitas. Fomos lutando, fomos indo, os trabalhos de visita não pararam, os trabalhos no presídio não pararam, perseveramos nas orações e uma porta se abriu. Voltamos no início, aonde a igreja começou aqui no Dundo, que é num contentor. Chegamos para lá, que é aqui que está mostrando essas imagens, um sítio precário, difícil, é um sítio em que só mesmo Deus, para que o nome dele fosse glorificado. Daqui continuamos orando, nós não paramos, continuamos lutando, continuamos indo para frente, continuamos trabalhando em evangelização, indo para frente. As obras sociais continuavam, que é no presídio, trabalho com as autoridades locais. E graças a Deus a igreja foi crescendo, até que chegou uma fase em que tivemos a assembleia. Graças a Deus a assembleia foi bem abençoada e foi aceite. A partir daí, então, a igreja só é para frente, bispo. Passando esse tempo todo, no dia 28 de outubro, não é? Naquele dia mesmo eu recebo uma ligação a partir das autoridades locais que, olha, nesse dia o senhor vai receber a igreja quando forem 8 horas da manhã. Aguardamos e nesse dia fomos e graças a Deus recebemos a nossa igreja com muita festa, com muita alegria. A igreja reabriu nessa província, a partir de todos os municípios, no Cafunfo, no Muxinda, nos Ais, mesmo em péssimas condições. E, bispo, foi uma benção desde o momento que abrimos a igreja, mesmo em péssimas condições, o povo veio com alegria, o povo cantou com alegria. Hoje, pastor Ferreira, como está a igreja hoje? Hoje, como está a igreja? Hoje, a igreja só está crescendo. A igreja hoje está praticamente reconhecida a nível local. A igreja está a crescer, está a desenvolver. Essas são as imagens. A igreja está a ganhar uma imagem. A igreja hoje cresce de forma espiritual, cresce de forma social,
cresce de um jeito em que o nome do nosso Senhor Jesus é glorificado. Estamos a implementar também os projetos, né? As obras sociais que ainda temos em carteira para fazermos aqui. Os projetos a nível das escolas estão funcionando, estamos entrando nas escolas aos poucos. Graças a Deus, o trabalho da igreja hoje é aceito a nível de toda a província, seu bispo. Hoje a igreja só está a crescer, está a avançar, está a ir para frente, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. E para além disso, senhor bispo, nós também estamos aqui a nos preparar para esse grande dia 18, que vai ser muito abençoado. Temos a certeza que muita gente vai chegar, e eu queria também apelar a todas as pessoas aqui a nível do Dundo, que estão nos arredores, como aí no Caimboanda, no bairro 28, aí no Carienga, aí no Tiriveno. Esses bairros todos são os nossos convidados para estar nesse dia, porque nesse dia muita gente será abençoada, senhor bispo, porque nada melhor como glorificar a Deus, nada melhor como honrar o nosso Deus nesse dia, para que o nome dele seja santificado em todo lugar, senhor bispo. E qual é o endereço aí da igreja, pastor Ferreira? Senhor bispo, nós estamos localizados aqui no bairro Caxinde, propriamente centro, né, do Dundo, no bairro Caxinde, por detrás do nosso super, junto ao Centro Materno Infantil do Dundo e o Magistério do Dundo, senhor bispo. Pastor Ferreira, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe aí o povo, os obreiros aí da província da Lunda Norte, propriamente aí no Dundo e também no Cafunfo e nas demais localidades onde temos obreiros e o povo espalhado. Que o Espírito Santo continue iluminando aí os obreiros, os homens de Deus e mulheres que têm levado a palavra aos sofridos. Daqui a pouco nós vamos orar. Queria que o senhor também se juntasse a nós em oração, juntamente aí com os obreiros na província. Todos nós vamos falar com Deus. Você que está aqui no hospital, você talvez se encontra em casa, mas você tem um problema. Por favor, se prepara para esse momento da oração, porque não tem momento mais importante que esse, que é o momento que nós falamos com Deus. É momento de oração por todos os aflitos e pela nação, pois está escrito: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos unir a nossa fé, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso amado Pai, nós unimos a fé neste momento, aqui no estúdio, o pastor Ferreira aí na Lunda Norte, no Dundo, e essa pessoa que está no hospital, outras em casa. Nós pedimos, meu Pai, aonde quer que essa pessoa acompanhe o programa, que seja alcançado através do Teu poder. Nós pedimos, meu Deus, que tudo que foi passado, cada mensagem, os testemunhos, que haja o despertar da fé de cada pessoa. Porque o nosso objetivo aqui, meu Pai, é trazer a vida para quem está nas trevas. É mostrar que há saída para os seus problemas. Visita esta pessoa que está no hospital. Toca aí onde dói. Arranca essa enfermidade. Meu Deus, arranca essa tristeza profunda. Nós pedimos também por Angola. Abençoa esta nação, meu Pai. Meu Deus, esse ano 2025 será um ano histórico, porque o país vai celebrar os 50 anos da independência. E nós pedimos, meu Pai, que esse país seja abençoado e cada vez mais. Abençoa as autoridades, abençoa todos aqueles que têm trabalhado incansavelmente para o crescimento desse país. Consagra esta água
nós determinamos ela abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba com fé. Graças a Deus, amigo e amiga, que o Espírito Santo lhe dê muita força, muita saúde. Nós cremos que você está livre, que você está curado, tá bom? Nós vamos ficar por aqui, pastor Américo, pastor Ferreira. Nós vamos ficar por aqui hoje com a nossa meditação, mas nós queríamos deixar com você essa matéria que fala sobre a bênção das 7 portas de Jerusalém. Inclusive, esse domingo agora, estaremos fazendo a oração sobre a porta de Estevão. E você, o nosso convidado, está conosco nesse propósito da porta ou da bênção das 7 portas, tá bom? Até lá, um abraço. Ao leste da cidade velha, a 7ª porta, a Porta dos Leões, é chamada assim pelos animais representados em sua decoração. Mas o seu outro nome revela algo muito importante. Esta porta é testemunha silenciosa de um acontecimento que marcou a história da fé. Domingo, 22 de março, às 7 horas e especialmente às 9h30, na sede nacional Catedral do Maculusso, Rua Nicolau Gomes Spencer, número 159, em frente ao Hospital Militar. E no Alvalade, Avenida Comandante Jica, ao lado do Hotel Alvalade, ou em uma igreja do Reino de Deus mais próxima de si.